Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui é a Lucia Oliveira, do canal Corpo Sagrado. Espero que todos vocês estejam bem. Andei um pouco novamente sumida, mas vamos voltar dando a continuidade ao meu propósito aqui no canal. Como vocês já sabem, às vezes eu faço a minha colinha básica, eu faço algumas anotações no meu caderno para que eu não me perca, porque talvez eu fale um pouco demais, então isso me deixa centrada e também uma maneira de eu treinar. Como eu já falei, assim, eu não sou nenhuma profissional, eu falo sobre os conhecimentos que eu venho aprendendo, porque talvez em um curto a médio prazo eu pretendo realmente tá trabalhando com esses conhecimentos. Então, assim, eu vou estudando, eu vou aperfeiçoando, então isso daqui é uma maneira de eu é, aprender, né, reforçar o aprendizado sobre os conteúdos que eu venho estudando e mais futuramente, conforme eu for juntando os cursos que eu faço para que eu possa realmente estar atendendo. Essa primeira série aqui desse canal a gente vai estar falando sobre os chakras. Eu já falei sobre o chakra básico, que é o primeiro chakra que nós temos, que ele está relacionado ao nosso instinto de sobrevivência, dinheiro, sexualidade, segurança. Já falei sobre o segundo chakra, que é o chakra umbilical, que tem mais a ver com o nosso amor próprio. E hoje eu vou estar falando sobre o chakra do plexo solar. O chakra do plexo solar, ele fica um pouquinho ali acima do estômago. Por isso que ele é muito ligado toda a parte do estômago, principalmente o pâncreas, né? Tá ligado ali todas essas funções no processo de digestão. O chakra do plexo solar ele tem muito a ver com o nosso poder pessoal, a maneira como a gente se coloca para o mundo, pela nossa força. E aí, gente, eu sempre falo assim, não tem usar assim para o bem ou usar para o mal. O conhecimento é o mesmo, mas cada um usa pro que tem. Porque o que acontece ali? Vamos pensar uma pessoa que tem baixa autoestima, por exemplo. Ela, toda vez que ela às vezes quer fazer, ela tá fraca nesse sentido, né? Que pega toda essa parte da autoestima, esse seu poder a pessoa não tem. Ela às vezes tem uma ideia, outra pessoa vem e fala que essa ideia não é boa, a pessoa muda, se encolhe de novo. Às vezes ela vai se expor, quer comprar alguma coisa, não vem, ela se encolhe. Toda vez que alguém chega para ela, ou seja, essa pessoa às vezes tem um poder maior, um poder pessoal maior, ela consegue não é, a palavra não é manipular, persuadir outras pessoas com maior facilidade. Vamos, por exemplo, uma pessoa vai comprar um calçado e às vezes qualquer coisa, às vezes você já aconteceu com você, que às vezes você vai ou isso pode ser com uma ideia, ou às vezes você sai para comprar um determinado tipo de coisa e às vezes você acaba voltando com outras coisas que às vezes, sinceramente, às vezes você olha assim, nem tem a ver comigo, nem sei porque eu comprei, eu vou trocar. Porque naquele momento quando estava vendo ali uma negociação, você acaba sendo persuadido pela influência da outra pessoa. Às vezes a outra pessoa acaba conduzindo para que seja as coisas que sejam melhor do ponto de vista dela. E às vezes na hora ali você acaba cedendo e às vezes nem é a coisa que você queria de fato e você acaba trazendo uma outra coisa para casa. Já aconteceu comigo. Depois você olha assim, nem tinha a ver, nem tinha a ver. Lucilene, é só porque então eu não tenho um poder de persuasão ou eu não tenho esse plexo solar desenvolvido? Às vezes é. Por que eu falo às vezes? Porque, gente, se tem uma coisa que eu aprendo estudando terapia é que as coisas são muito diferentes. A gente não pode tratar como um todo. Assim, tem coisas que são muito individuais. Uma das coisas pode ser mesmo, porque ele mexe, assim, às vezes a pessoa tá com baixa autoestima no momento. Tem fatores que influenciam para que esse chakra ele fique, diminua esse poder pessoal da pessoa. E quando eu falo que não é pro bem ou pro mal, porque às vezes é por isso. Vamos pensar no que às vezes acontece aí. Muita manipulação de massa, muita informação que é passada pro geral, que as pessoas às vezes não questionam, não vão atrás. Esses dias ele veio um puxão de orelha por conta disso, por divulgar coisas que às vezes eu não soube a fonte e eu divulguei. E às vezes a pessoa tá certa mesmo, como que a gente vai poder, a gente às vezes validar coisas que a gente nem foi procurar fonte. Simplesmente porque, eu gostei de um pedaço, mas às vezes passam N outras coisas que passaram lá que às vezes nem é de acordo com o que a gente gosta de verdade, mas a gente acaba divulgando, né? E é errado. Mas isso é falta de poder pessoal? Não, mas às vezes é uma falta de observação, de faltar assim, essa empatia com o outro também, né? Então, tem gente que vai usar
isso usa esse tipo de coisa para manipular pessoas que às vezes, assim como eu, em determinados momentos, determinados assuntos, não processa a informação toda, pega só um pedacinho. Isso a gente tem que ficar muito atenta. Porque são N coisas, são coisas na política, são coisas relacionadas ao que a gente deixa realmente para os nossos filhos ou não. Aí, ó, a discussão que teve ultimamente por causa do super-homem, né? E tantas outras coisas que estão acontecendo, que passam aí, e às vezes tem mesmo essa influência de massa. O que querem que a gente pense, o que querem que a gente se coloque realmente diante das coisas, né? Às vezes você fala que parece aquele a parte da arte da guerra, né? Como que era a frase assim, vou me unir ao mais fraco para derrotar o mais forte, e depois eu fico forte e derroto o que é o intermediário ali, né? Então, às vezes, a gente tá aí nessa situação e tá acontecendo muita coisa, né? E quanto mais a gente tiver esse plexo solar desenvolvido, ele tiver forte, a gente consegue deixar as nossas ideias, a gente consegue crescer, a gente consegue colocar as nossas ideias de negócio, a gente não deixa se abater fácil por quando uma outra pessoa vem e menospreza as nossas ideias, as coisas que a gente tem, que a gente julga ser melhor para nós. E isso eu acho que é um ponto importante. Como eu falei assim, eu acho que tem muita coisa mesmo que querem induzir que a gente se pense, que a gente se comporte, que a gente consuma. Mas enquanto a gente estiver ouvindo as informações que vêm de fora e não estiver fazendo autoanálise do que realmente é importante para nós, e assim, e colocar essa vontade e até assim, lutar pelo que realmente a gente acredita, seja pela profissão que a gente quer, às vezes deixar de estar num emprego que a gente não gosta, porque as pessoas dizem que é bom, que a gente tem que ficar. Às vezes é um estilo que a gente quer mudar, às vezes sei lá, às vezes eu tô falando, às vezes são de coisas simples mesmo. Às vezes coisas que a gente às vezes acaba consumindo, às vezes nem gosta, mas para agradar o outro. Então a gente acaba fazendo lugares que a gente não gosta de frequentar, mas assim, frequenta porque o outro vai, às vezes ficando naquela situação assim, mas se eu não for, ninguém vai comigo, e a gente sempre fica acabando fazendo coisas pros outros, e acaba deixando a gente sempre morrendo ali, deixando fraco, e outra pessoa sempre tomando a frente das nossas decisões. Então, quando a gente realmente vai assumir isso, né? Então, assim, eu vou atrás, eu vou decidir, eu vou começar a dizer não, que é o grande poder aí desse chakra quando ele está desenvolvido. A gente aprende a dizer não. Não porque não é bom para mim. Não porque eu não concordo com isso. Não porque não tem a ver com a minha filosofia de vida. Então, assim, não para um amigo que tá te explorando, não para um relacionamento que é abusivo, não por que às vezes os pais querem impor alguma coisa que já não compete mais a eles, né? Às vezes a pessoa é casada, tem quantas pessoas em influência de tá ali sob a influência ainda de pai e mãe, porque não conseguiu ainda quebrar esse laço e ir pra vida sozinho, né? E até sobre isso, eu não gostava muito de constelação familiar no começo, quando comecei estudando, mas é fantástico isso. A gente estuda muito, eu não estudo constelação familiar, mas eu participo de grupos até para entender mais esse conceito, a minha própria vida, né? Quando eu falei assim de pai e mãe, e eu já falei isso em outros vídeos, como volta, gente, assim, essa questão lá atrás, quanto a gente sofre da fase adulto, coisas que foram feitas enquanto a gente estava, coisas, quero dizer assim, quantas crenças nós temos, na verdade, que veio lá desde quando a gente estava na barriga da mamãe, coisas que a gente ouve, já era vida. Então, assim, tem muita informação que a gente, né, para aquele momento, tem tanta maturidade, foi feita assim, o nosso cérebro associou coisas, informações com o cenário que estava acontecendo ali externo, e ali até quando a gente cresce 7 anos e meio, e até mais, né, eu acredito, mas principalmente essa primeira infância aí, como gera muitas coisas para nossa vida. Hoje eu tava fazendo eu acabei de sair, hoje é dia 2 de março, é dia de finados. Eu comecei um curso de vendas hoje, eu acabei de sair do curso de vendas, e uma das primeiras coisas que foi o primeiro videozinho que era do curso era justamente sobre crenças, e falava justamente sobre isso, para vocês verem. Não tem informação boba. As pessoas que detêm conhecimento, que assim, às vezes a gente está comprando curso, comprando coisas, e geralmente percebe se a gente está sendo muito mais consumidor, se a gente está sendo muito mais persuadido
a comprar e, na verdade, quem está ganhando, né? Essas pessoas conhecem muitas, tem muito conhecimento para poder chegar e fazer os seus vídeos de divulgação e aparecer para poder fazer uma linguagem assertiva que entre em contato com a gente, que faça com que a gente disponha de dinheiro determinado e faça X escolha em detrimento de outros. Enfim, tem conhecimento. Então, assim, eu estava no curso de vendas que estava falando sobre a informação de crenças que a gente cria desde a barriga da mãe, que isso determina coisas para nossa vida. Aí o que eu tinha, Luciane, que tem a ver com chakras, tem tudo, gente, porque embora é uma formação que muitas pessoas não usam, não usa os chakras, mas as cores influenciam os produtos que a gente compra, as cores influenciam as cores das empresas, assim, então assim, é desde os produtos das empresas. Então eu falo assim, influencia muita coisa. Então, por quê? Tá no nosso subconsciente. O subconsciente tem informações que às vezes a gente não conhece, mas eles sabem. Eles utilizam esses conceitos e trazem de volta para nós para que isso gere um consumo maior, porque está já no nosso subconsciente. Então, quando a gente entende um pouquinho mais, é bom para você ir buscando. Não precisa acreditar só no que eu falo aqui. É só você colocar aí na internet, digita chakras. Vai aparecer lá os 7 principais, né? Porque eu já falei assim, existem N's todos, mas os 7 principais chakras. Aí que representam as cores do arco-íris. Aí observa essas cores nos seus alimentos, no seu uso do dia a dia, para você identificar o quanto realmente essas cores são utilizadas e se de uma maneira ou de outra ela não tem a ver com o que com o que eu tô conversando aqui, tá? Então eu falo assim, é observação. A gente tem assim um universo de coisas que a gente tem aí na internet para pesquisar, só que mantém a gente muito. Eu observo cada vez mais a gente ficando na internet. E assim, só que tem gente na internet consumindo conteúdo alheio e tem gente na internet vendendo, fazendo dinheiro. Aquela velha história, né? Enquanto um chora, outros estão vendendo lenço. Então a gente precisa ficar mais atento com essas coisas, ficar mais atento com o que a gente faz da nossa própria vida, porque no final das contas existe todo um lá fora, e isso não se trata de ser egoísta quando eu falo isso, de começar a olhar para o seu poder, para a sua vida, para suas coisas em detrimento de outras pessoas, não, ao contrário. Eu acho que quanto melhor você tiver, quanto mais forte a gente tá, mais a gente ainda pode fazer pelo outro. Mas cada um procura um mundinho, assim, vive naquele, às vezes fechado nas coisas que realmente te interessam. Esse tipo de assunto aqui é diferente. Quem geralmente procura, vai fazer uma procura sobre chakras, é quem já está no meio holístico e está procurando algo sobre desenvolvimento pessoal, alguma coisa sobre espiritualidade que acaba caindo nesses vídeos. Espero que seja o seu caso. E se também não é, espero que você goste, que você comece a se despertar e comece a se interessar por outras coisas que realmente possam te ajudar a desenvolver a sua vida, né? Há muito tempo atrás eu li um livro que era do Nuno Cobra. E hoje de manhã eu estava vendo, veio uma frase dele, né? Como que era? Que corpo fraco não sustenta um espírito forte. E eu falei assim, nossa, isso é muito verdade. Porque assim, ó, um dos alinhamentos que tem dos chakras, que a gente fala para todos eles. Então assim, ó, Luciane, basta saber a informação, tá, mas que adianta eu saber que um chakra, ele me influencia pela cor, ele me influencia na minha vida, ele influencia o meu físico. Por exemplo, o chakra do plexo solar, ele tá ligado da parte digestiva. Então pode dar problema na sua parte na parte linfática, pode ser que dê problemas nas partes, não até esqueci qual era a outra, glândulas linfáticas, rins, bexiga, nessa parte. Que é assim, o que quando ela está desregulada, ele pode atacar a parte do físico. Aí ataca também a nossa parte do emocional, que é essa parte onde a gente fica fraco, baixa autoestima, é persuadido com mais facilidade, tem essa dificuldade em dizer não. Assim como quando ele está em equilíbrio, ele é muito mais. Deixa eu até ver como eu coloquei aqui, ó. Assim, a pessoa fica às vezes mais vaidosa, diminui a timidez, diminui a ansiedade. Então assim, todo chakra, ele tem a parte que ele pega do nosso físico e ele tem a parte que ele pega do nosso emocional. E aí eu falo assim, mas de que adianta saber disso se a gente não sabe como corrigir isso? Gente, hoje eu fiz uma das que eu acredito que possam ser, que às vezes provavelmente precisa de uma outra pessoa se você não é formado. Fazer o reiki ajuda muito quando você tem encontros profissionais que aplicam reiki em você, para que você possa estar fazendo um alinhamento dos chakras, porque aí vai fazer essa combinação
da questão da sua saúde, o que você está sentindo, com a área aqui do chakra correspondente, para harmonizar isso. Ah, Lucilene, só isso é suficiente? Você fala então pra gente não procurar medicina tradicional? De jeito nenhum. Eu mesma, esses períodos agora, eu estava passando por tava me sentindo cansado, sabe assim? Você tá em casa, parece que você fica meio mole, que você fica que tá. Ah, estranho, que você vê que você não tá normal. Eu fui no. Não tenho plano de saúde, mas eu fui no SUS. Demora, gente, um pouco mais, mas eu fiz. Desde que me financiei, faz 5 anos, na verdade, que eu não ia, sem vergonhice minha. Mas eu não tinha feito aquele exame do Papa Nicolau. Eu não tinha feito exame de sangue. Aí eu fui e fiz algumas coisas o posto faz. Infelizmente, os médicos não pedem muitos exames que a gente gostaria de estar fazendo check-up. Alguma coisa eu paguei por fora pra poder ver algum exame de sangue, alguma coisa assim pra mim ter certeza, assim, olhando pra ver se poderia ter alguma coisa alterada ou não. Fiz ultrassom de mama e, e para poder ver, para poder validar se tinha alguma coisa realmente ou não. Então, assim, eu também tomo, eu evito ao máximo a coisa dessa medicação, tem que essa coisa assim, muito remédio. Ah, você vai lá, você tá com uma dorzinha e toma remédio. Peraí, eu já não funciono mais assim. Na verdade, assim, eu nunca gostei desse excesso de medicação e hoje menos ainda. Mas eu preciso, eu fui. O que eu, assim, aí do que realmente ele disse que eu deveria fazer, então aí eu fiz uma autoanálise minha com os conhecimentos que eu já tenho, então, bom, isso eu decido tomar, isso eu vou decidir não tomar, eu vou me alinhar com as coisas que eu tenho. Eu fiz 2 alinhamentos de chakra, então, que eu tava falando. Um deles eu acredito que seja o Reiki, que você precisa de um profissional, um reikiano, para poder fazer. E eu fiz também uma mesa radiônica que é de alinhamento de chakras. Então, que faz lá, mede, né, os seus chakras, e a pessoa usa os cristais, que eu gosto bastante também dos cristais. E todo chakra ele tem uma pedra principal que você pode trabalhar também. E, e ela usava até interessante aquelas frequências. Não sei se vocês já ouviram as frequências solfégio. Se você jogar no YouTube, tem frequência solfégio. Aí tem vários números de frequência que são para coisas diferentes. Então, dependendo do estado que você tá, você joga lá, aí ela joga na pesquisa lá do YouTube, vai aparecer elas, aí você lê para que serve cada coisa. É uma maneira também de você ouvir aquilo e esse som, essa frequência te harmonizar. Ai, Lucilene, você acredita nessas baboseiras de que som influencia? Ai, não. E as músicas que você ouve? Assiste um filme sem trilha sonora, então, pra você ver como que é chato. Porque ali eles estão imaginando assim, ai, aquela do suspense, vem aquele determinado de musiquinha que parece que vai te dar um susto. A hora que é uma coisa romântica, a hora que é uma coisa assim de som que é pra te dar susto. Gente, o som tá em tudo. E música é frequência. E aí pra vários estilos que você quiser. Falam lá, ouve música clássica, ouve música. Assim, essas ondas ajudam a melhorar o seu cérebro, te deixar mais focado, aprendeu com um pouco mais de facilidade os mantras que tem aí, mas também tem as músicas, tem para todo gosto. Então, você se sintoniza numa frequência. É o que eu falei aqui, esse tipo de assunto, às vezes determinado tipo de pessoas que buscam porque elas também estão em determinada frequência que liga nisso. Outras pessoas, vamos colocar que gostam de determinado até tipo de música, mais pesado, um rock. Às vezes é difícil a pessoa estar se alinhando a isso. Eu falei assim, difícil, não quer dizer que não vem, entendeu? Assim, é uma minoria. Por quê? São frequências que são incompatíveis. É igual uma estação de rádio. Se você tá na FM, você está ouvindo FM. Agora, se você quiser ir pra M, você tem que mudar de frequência para você poder ir pra lá. Você não consegue ouvir as duas no mesmo momento. Então, assim, isso também acontece com as frequências. Então, esses conhecimentos estão aí na internet. Eu ouço, eu acredito que funciona, eu testo muita coisa em mim. Eu tenho uma filha de 5 anos, eu testo muita coisa das coisas que eu aprendo nela. Geralmente, a maior parte das noites, eu durmo ouvindo mantras. Eu gosto, na minha casa, assim, eu gosto de acender incenso, eu gosto disso. Ah, Luciana, você não ouve música? Eu ouço música normal. Mas tem um tipo de música que eu acho mais adequado pra mim e tem momentos também, né? A maior parte, assim, tem momentos esporádicos que eu ouço músicas onde eu, dependendo do ambiente que eu estiver, eu vou ouvir o que tá lá. Eu nunca peço pra desligar o som, eu tenho muito respeito pelo que o outro gosta. Mas dentro da minha casa, as coisas que eu ouço, elas têm um... Eu gosto de coisas que me deixam um pouco mais calma, um pouco mais tranquila. Eu gosto de mantras, eu gosto desse estilo de música, mas ouço outras coisas. Se eu tiver num churrasco de família tá tocando, ai, não sou aquela, abaixa o som, desliga isso. Não. Respeito. Sempre respeito, tem respeito pelo outro.
Aprenda a ouvir também. Não é porque, é que eu sempre falo, a gente tem a verdade, né? Tem talvez a sua verdade, a minha verdade e o que é verdade. Então, por mais que a gente defenda assim, as coisas que estão de acordo com as nossas crenças, com as nossas verdades, a gente tem que aprender a ter mais empatia com o outro, com a verdade do outro. E respeito sempre. Respeito, acho que acredito que seja sempre fundamental. E sim, eu acho que a gente tem que expor as nossas ideias, sim. E também sem ser taxado de tudo. Hoje, se às vezes você fala alguma coisa, a gente leva alguns nomes, né? Eu falo assim, a gente tem que ter um pouco mais de empatia, saber ouvir e respeitar a opinião do outro também, né? E, e assim, acho que é o básico, né? Assim, pra gente evitar. Ai, não é que não tenha que ter discussões, sim, mas a gente pode conversar sem as pedras, né? A gente pode só manter um diálogo. Pode ser que nessa troca eu aprenda um pouco mais, você aprenda um pouco mais e cada um cresce um pouquinho, mas você continua com o que é seu e eu continuo com o que é meu. E é isso que importa, mas com respeito, sem as pedras, né? Sem machucar, né? Mas voltando ao plexo solar, diante de tudo isso, então, voltando assim, então, essas formas que eu falei, são formas que eu falo assim, tem ferramentas pagas, mas vamos lá, Lucilene, nesse meio que tá, às vezes a gente, o que a gente pode fazer? Gente, eu acredito que em todos, como eu já falei nos outros chakras, esse chakra do plexo solar, ele é representado pela cor amarela, então vale as coisas, alimentação, as alimentações coloridas, as frutas, os legumes que são direcionados, tipo assim, melão, melancia, manga, abacaxi, que estão relacionados, tem esse pimentão amarelo, cenouras mesmo, assim, porque tá linda entre o laranjado e o amarelo, mas tem essa frequência de cores, tá ali, tá harmonizando. A alimentação colorida para a cor de cada chakra ajuda bastante. E o que ajuda, gente? Tomar bastante água. Se colocar em movimento ajuda a fazer a caminhada e falar, você aí o gordinho falando, pois é, eu totalmente estava em muito desequilíbrio com as coisas que eu estava nesse processo que eu fui, eu percebi realmente com o quanto eu estava desequilibrada com os chakras. A maior parte deles em desequilíbrio, por tantas coisas que eu venho fazendo. Às vezes ficar sentada, dormindo mal, se alimentando mal. E no sentido de alimentação mal, eu falo assim, não é não ter o que comer, se alimentando de muito carboidrato, muito açúcar, porque aí que acontece, né? Aí você vê o resultado no seu corpo, que você fica maior, que você engorda, cresci. E é isso, assim, então dorme menos, se alimenta mal, não se exercita, toma pouca água. E aí é um conjunto. Então, como que você pode alinhar os chakras de modo geral? Voltando ao que é básico. Alimentação mais natural, não tô nem falando orgânica, gente, não tô nem entrando em mérito se é orgânica, seria o ideal, mas a gente sabe que os preços também estão elevados, se bem que hoje até comer carne, se fosse pensar, a gente devia estar sendo vegetariano, né, pelo preço que estão as coisas, acho que nunca foi quase a gente, população forçada a ter uma alimentação com mais legumes, mais carne branca em relação a... Mas enfim, isso realmente é um momento que a gente tá vivenciando. Mas assim, volta ao que é mais básico. Eu coloquei assim, se movimentar, tomar água em abundância, falar pelo menos os 2 litros de água dia, né? Ficar descalço, ter contato com a terra, tomar sol, que às vezes a gente não tome nessa vida corrida, às vezes sai de casa, o sol tá fraquinho, fica dentro do estabelecimento de trabalho o dia inteiro, volta no final da tarde e tá começando a escurecer, a gente não toma sol. Resultado, vitamina D, que é importante para várias outras coisas. Às vezes muita gente fazendo reposição de vitamina D e sendo que ela é de graça. Só que a gente às vezes não para pra tomar sol. E outro dia eu li, às vezes a gente vai pra praia e falam que pessoas da minha raça negra, tem lá o fator, tomar menos fator porque a gente se queima mais. Então eu achava que até a gente precisava tomar menos sol. Aí eu vi um doutor aqui que chama Evandélico Sanctus, que tem aqui no YouTube mesmo, ele falando que, ao contrário, pessoas de pele negra, quanto mais escuro o tom da pele, a gente teria que ficar mais tempo tomando sol. Isso foi uma surpresa pra mim. Tava nessa busca, porque eu falo, gente, aí você vê, você vai no médico, aí tem algumas coisinhas que às vezes não tá muito certo. Aí você vem, em vez... É uma opção, toma os medicamentos, não tô falando pra não tomar, tô falando que isso é a Lucilene aqui que funciona assim.
Aí eu vou dando uma pesquisada. O que dentro dos sintomas, vou lá, Cristina Cairo, vai pesquisar, Cristina Cairo, é sintoma, o que foi o médico que falou? Ah, dá uma olhada nisso, ó, tem isso, isso, isso. Então, se eu posso melhorar em outros aspectos. Então, ó, essas emocional tá vindo disso, eu tô deixando que isso aconteça por mim, isso tá aqui dentro, eu preciso ajudar o meio de falar sobre isso, liberar isso. Então eu falo assim, ajuda, como que pode fazer? Como que pode estar trabalhando esse tipo de sentimento de um outro lado? Une os dois, não precisa andar separado. Une os dois, pega o que tem disso e junta com isso daqui, tá bom. Tenho certeza que vai ficar melhor. Então assim, aí eu fui pesquisar nesse processo, aí eu vi, nessa questão da conhecida, não é recente não, quer dizer, isso é recente que eu vi essa informação. Pessoas de pele negra, ele fala que a gente deveria tomar de 20 a 40 minutos de sol, quanto maior o tom de escuro da pele negra, mais sol a gente deveria ficar exposto. E ao contrário do que falam, né? O sol mais forte, melhor, algumas coisas, seria o sol do meio-dia, né? Que ele tem toda a potência, ele tá super potente. Mas ficamos aí no horário que a gente pode. Mas isso é essencial. Então, às vezes, não precisa pagar pra tomar o sol, é de graça. Mas, aí, ó, dormir bem, tomar sol, que eu falei, dormir bem, se alimentar de forma natural. Que é isso, então isso, gente, eu falei acho que nos outros vídeos, não sei se eu entrei em tanta profundidade, mas isso é essencial para todo o equilíbrio do chakra, porque é aí que você pensa, se ele tá em desarmonia, se você começa a colocar coisas mais naturais e cuidar e fazer esse processo, meditação, você vai olhando mais, entende que é sempre pra dentro da gente, não tá lá fora, assim, as coisas, muita coisa não tá lá fora, tá aqui dentro, a gente tem que se resolver aqui, criar mais confiança aqui, e isso tudo tem muito a ver com essa questão do plexo solar. Realmente se pôr assim, como que eu vou pra vida, então eu preciso às vezes olhar se tem então questões do lado com pai e mãe, que eu preciso me alinhar e ficar mais forte, tem a constelação que pode ajudar, então assim, eu sei que tem ferramentas que são caras pra gente pagar hoje, mas tem muita coisa que é de graça, então às vezes eu fico assim, a gente eu deixei chegar em um ponto que às vezes você fica, gente, tem coisa errada, mas você, às vezes dá aquele esticar a corda e vamos buscar alguma coisa. E foi o que eu fui fazer. E às vezes, mas aí tem muita coisa que você começa a ver que já tá aí, que tá de graça. A gente pode vir aqui procurar uma receita de um bolo, ou pode procurar jogar os nomes e ver o que sai, dar uma pesquisada, sabe? A gente sai um pouquinho da nossa zona de conforto também, de ficar vítima, ai, porque eu não tenho, ai, porque não dá, ai, porque tem tantos grupos na internet essas coisas que eu tô falando que eu fiz, eu também não paguei não, eu ganhei de fazer, por quê? Participando de algumas coisas que eu gosto, às vezes teve sorteios lá e eu ganhei, assim, eu falo assim, eu queria ganhar uma constelação, porque elas são mais caras e eu sei que resolve muita coisa. Mas é assim, você ganha o que você precisa. Aí eu fui ver, eu ganhei 2 coisas que falavam sobre os chakras e reiki. Olha que coisa. Eu estou falando sobre isso, estudo sobre isso e desalinhado. Eu falei assim, aí você vai ver lá, você tá sentindo algumas coisas em desarmonia. Mas corrigi, mas eu corrigi com ferramentas de graça. Hoje eu recebi uma sessão de reiki e esses dias atrás, tá com no máximo uns 15 dias, eu fiz essa sessão de mesa quântica de cristais, numa moça que chama o site Equilibre-se, se eu não estiver enganado. Depois eu deixo aqui na descrição pra vocês. Que ela faz super legal. Realmente já comecei a me sentir bem melhor depois que eu estava fazendo. E hoje eu até, depois assim, foi tão leve que depois eu até dei uma cochiladinha depois que eu recebi, porque assim, mexe assim, você vai vendo que você vai ficando melhor. Ou seja, porque eu tava precisando. Então eu agradeço muito. O universo, ele faz chegar coisa, de repente você passou que nem é desse meio nada, mas essa informação chegou até você. Analisa um pouco, volta aqui meus vídeos na internet, procura, tem N coisas que a gente pode se ajudar de maneiras diferentes. Então, eu acredito que por hoje é isso. Deixa eu falar assim, ó, a cor do chakra do chakra plexológico que eu já falei é amarela, então por isso os alimentos amarela. Eu marquei aqui nos alimentos também a gema de ovo, gente, que gema de ovo, assim, o ovo diz que é o segundo melhor alimento do mundo, né? Só perde pro leite materno, segundo o Torlé Ribeiro, tô falando aqui, tá? E outros médicos dessa mesma linha dele que falam sobre isso. Então, a gema do ovo, assim, diz que ela é muito boa pra ele de um todo, né? Mas a gema do ovo é bom pra N coisas também pra gente consumir. Melão, abacaxi, abóbora, batata doce, essas coisas. Banana, cenoura, eu já falei, né?
O elemento do plexo solar fala o elemento fogo. Aí eu fiquei até pensando, né? Será que é por isso que a gente fala, às vezes, ele tá no estômago, né? Que queimação no estômago, né? Porque é só uma associação. O mantra dele é RAM, R-A-M, que é às vezes uma maneira que eles falam também quando você mentaliza o mantra do chakra. Então, que às vezes esse som, como eu falei assim, a frequência ajuda a harmonizar o chakra. Então, todos os chakras, se você pegar todos eles, têm tem o seu próprio mantra, tá? É isso, gente. Aqui eu só tava falando no finalzinho que era sobre. Eu já falei também que era sobre essa questão de a gente usar o nosso poder pessoal pra gente poder crescer, pra gente poder evoluir e também não se permitir sempre ficar sendo manipulado por outras pessoas, né? As pessoas usam o conhecimento, cada um visando os seus próprios interesses e geralmente são a menor, assim, é a pirâmide, né? Aqui esses daqui detêm mais conhecimento e a grande massa é que recebe isso. Então, fica aí, né? Onde que a gente tá nessa escala aí, né? A maior parte das vezes a gente ainda tá como o consumidor não que tá pensando nesse processo, né? Porque parece que a maior parte desconhece que isso existe e não é porque as pessoas desconhecem que deixam de conhecer e as pessoas que realmente são trabalhadas para poder se falar com o público, que fazem grandes propagandas que falam para a massa, eles têm todo esse conhecimento e conseguem muitas vezes atingir os objetivos deles, porque a gente não sabe e a gente acaba se deixando influenciar pelas coisas externas e não buscando o que vem daqui e crescendo para que a gente se expanda e desenvolva e fique bem com as nossas próprias questões e o que realmente faz bem para nós. Bom, por hoje é só. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu joinha aí. Se não gostou também, pode deixar o seu dislike. E me fala por quê, o que a gente pode melhorar. Eu sei que a gente não vai agradar todo mundo e nem é minha intenção. Às vezes a pessoa não vai gostar mesmo do jeito que eu falo, não gosta. Enfim, é normal, gente. Eu também assisto outras coisas que eu também não gosto. Então, é muito simples. A gente fica alinhado, semelhante atrai semelhante. Então, esses dias também eu adoro às vezes ver frases que me marcam, ficam na minha cabeça, né? Que eu não posso mudar o outro, jamais. Você que tá me vendo aí, você não vai mudar o jeito que eu sou porque você não gosta. Esse é o meu jeito. Com o tempo eu vou evoluindo e vou melhorando, como eu falei. É assim como você também. Você também ninguém agrada todo mundo. Mas eu não mudo o outro. A única pessoa que eu posso mudar sou eu mesmo. Então, se tem algo no outro que às vezes... Aí eu começo a pensar nos estudos que eu tenho. Semelhante atrai semelhante. Alguma coisa fez com que chegasse até aqui. Então, o que a gente pode só curar é a parte em mim que tem semelhança com determinada coisa. Isso vale para uma pessoa que eu não gosto. Por que eu tô semelhante? Por que eu tô vendo aquilo no outro? Às vezes é o meu efeito sombra, é o efeito, né, espelho que fala, né? Eu só estou enxergando fora o que está aqui dentro. Então, o outro só tá me mostrando algo. Então, eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar a minha parte que tem ressonância com isso que eu não gosto. Então, dá tudo certo. Tá? Às vezes a gente não gosta, se você não gosta de alguma coisa, deixa também porque você não gosta. Eu sei que sempre posso melhorar, gente, sempre pode melhorar. E esse canal realmente é de uma pessoa que não sou iniciante nesses estudos, assim, até se você for pensar nas coisas que eu falei aqui, tem muitas coisas que são fora de chakras e emendo, várias até outras coisas que eu já aprendi, que eu já vi, que falam sobre isso. Ai, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças, também não tô falando tanta coisa. Assim, como eu sempre falo, nem melhor nem pior com ninguém, mas traz informação. Se você às vezes ouve o vídeo de novo com calma, pega os pontos, as palavras que eu falei que você não conhece e vai pesquisar, porque foi assim que eu estudei durante muito tempo. Porque durante muito tempo também não podia pagar cursos e muitas das coisas que eu faço, igual eu falo assim, constelação familiar, eu não estudo, eu não paguei nenhuma para fazer para mim, mas tem vários grupos que na internet, até fala aí o que eu sigo, chama Jardel, tá no Instagram, Instituto Jardel Estevão. Você pode procurar por ele faz constelações quinzenais de graça para que as pessoas, quem pode acompanhar pelo WhatsApp, e lá tem muito sorteio, até essas ferramentas que eu ganhei foi de lá. Então eu falo assim, tem muita gente fazendo
trabalhos como o dele na internet, que fazem formas de graça que a gente possa aprender. Aqui no YouTube, gente, a gente não paga nada, nem para eu fazer o vídeo e nem para vocês assistirem, é só vocês procurarem. Então, durante muito tempo eu fazia assim, eu vinha aqui, procurava alguma coisa do meu interesse, só que aí você vai assistir um vídeo, aparece várias outras coisas que eu também não sabia. Eu fazia uma listinha e ia pesquisando, tem isso, tem isso, tem isso. Só que aí duas coisas. Tome cuidado. Tem muita informação nesse meio também. Então, às vezes, se você tá vendo alguma coisa, eu perco o foco fácil, assim. Eu vou abrindo, depois do Lucilene, volta, porque aí eu vi que eu vi um monte de outras coisas que são interessantes, porque eu gosto, são legais, são bacanas, mas que para esse momento que eu estou agora, não vai me ajudar agora. É um conhecimento. Então, eu bato muito nisso desde do início, que eu falo assim, então, assim, isso é uma coisa que eu preciso trabalhar. Então, talvez isso é o meu auto-sabotador, isso é a minha procrastinação, é a minha realmente sabotagem de não fazer o que eu preciso fazer. Então, eu fico olhando um monte de coisa. Eu tô estudando, tá, mas quem paga boleto? Enquanto eu tô estudando, você precisa de alguém tá pagando as minhas contas. E isso também é ruim pra mim, porque eu fico em desequilíbrio, entende? É ruim. E eu falo assim, então tem que voltar, assim, então volta, pesquisa, assim, mas vê até onde que realmente é o bom pra você. Porque eu falo assim, como eu falei assim no início, a internet ela tá aí pra isso, pra que a gente fique cada vez mais tempo aqui. A gente pode ver coisas que sejam necessárias pra nós, como pode ver coisas que não são. Sobre isso, eu vi um filme no curso que eu tô fazendo de marketing. O Dilema das Redes. Gente, é um filme pra você ficar... É bem isso mesmo, né? O quanto os algoritmos da internet... A gente é bom porque a gente tá aqui também tá estudando, mas o quanto essa inteligência artificial cresceu para que a gente fique cada vez mais aqui. Só que aí que tá, né? É o que eu falei. Enquanto a gente às vezes tá vendo, tá consumindo, às vezes a gente tá consumindo conteúdos que, por mais que sejam interessantes, não vão agregar nada pra gente. Outras pessoas estão consumindo os conteúdos que agregam a vida dela, que fazem com que ela cresça e transforme. E às vezes aprende coisas que fica vendendo pra nós, que somos meros consumidores na internet. Então, é uma maneira de alerta, se vocês quiserem assistir. Faz a listinha aí, volta o vídeo, assiste de novo em velocidade 2 lá. Eu assisto muita coisa, gente. Às vezes as pessoas falam assim, isso é ruim pro seu cérebro acostumando no automático, tipo aquele filme, acho que é Clique, que o cara acelerava tudo, e depois assim, você vai perdendo N coisas importantes da sua vida, né? Mas devagar, eu sempre falo, cautela no que você vai, mas eu assisto muito conteúdo em velocidade 1,5, 2, para poder pegar as informações. Aí você anota. Eu estudo assim. A maior parte dos cursos que eu assisto a aula, depois eu pego uma outra vez, eu assisto às vezes em velocidade lenta, porque é que eu vou estudar e fazendo anotação, e às vezes, depois se eu precisar assistir, eu volto na velocidade 2, porque então assim eu já vi pela terceira vez. Conteúdos que são importantes, que eu realmente preciso estudar, que me fazem, é o ideal mesmo que você faça 3 vezes. E eu particularmente faço assim, eu assisto, depois eu faço uma com uma velocidade menor para que eu possa anotar com calma as palavras, pegar o contexto, entender assim, tipo, menor eu falo assim, normal é 1,75 assim, para mim poder ver um pouquinho mais com mais calma, e uma outra vez eu assisto já na velocidade acelerada. Então é o que for melhor para cada um, desenvolve isso. Mas vejam, a gente às vezes assim, sabe, tudo isso ajuda a ampliar a mente. Não é só sobre chakra, isso não é só sobre saúde, isso é sobre informação, é sobre qualidade de vida e como a gente se coloca nesse novo normal, né? Então, assim, as coisas mudaram, mas a gente também precisa mudar, precisa se adequar, mas sem perder realmente quem é o que é a nossa verdadeira essência, tá, gente? Muito obrigada por hoje, até a próxima, que eu vou continuar. O próximo vai ser sobre o chakra do coração, tá bom? Até mais, tudo de bom pra vocês, fiquem bem. Isso.